Graças a Deus, meus irmãos, tudo bom? Vamos seguir a nossa leitura então. João, capítulo de número 18. Nós finalizamos aí o versículo de número 6. Estamos olhando todo o capítulo 18 na perspectiva de Cristo. O que Cristo ele fez no último dia aí, antes de ser preso, antes da sua crucificação. O que ele fez, tá bom? Desculpe, vamos lá. Deixa eu voltar para a tela aqui. Ok. Vamos seguir para o próximo versículo. Versículo de número 7 diz assim: olha, novamente lhe perguntou: a quem procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem embora estes homens. Então Jesus mais uma vez vai demonstrar o seu poder como? Dizendo: olha, vocês não estão me prendendo, eu estou me entregando. Jesus mais uma vez, comenta aí para mim, comenta aí. Jesus mais uma vez demonstra o seu poder, dizendo: vocês não estão me prendendo, eu estou me entregando. Jesus mais uma vez demonstra o seu poder porque ele diz: olha, vocês estão me procurando, deixe ir essas pessoas aqui que estão comigo. Então, além de tudo, ele protege aqueles que são seus, os seus discípulos, os seus amigos, ele protege. Então, ele demonstra o seu poder, tá? O que nós podemos ver com isso, irmãos? Eu estou reforçando isso aqui para você entender que nós estamos falando do Senhor das nossas almas, do Redentor da nossa alma. Ele tem o controle da situação, ele tem o controle de tudo. Nós não podemos temer o mal, nós não podemos temer as circunstâncias, porque ele está dizendo: olha, eu me entreguei, ninguém me prendeu, eu não temi ou senti intimidado por causa dos exércitos da terra. Então, veja, Jesus ele não se intimida com isso. Você também pode confiar nele, você também pode entender que ele tem o controle da situação. Versículo de número 9 diz assim: olha, isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Jesus estava em concordância com as escrituras. Então, mais uma vez, ele demonstra o seu poder porque ele estava em concordância com as escrituras. Já falei para você, se você é cristão, se você ama Jesus, se você ama a Deus, ame a palavra de Deus. Essa conversa de eu não quero ler, eu não gosto de ler. Você pode ler, você pode ouvir, você pode ver, fazer o que você tem opções. Mas você não amar a palavra de Deus é inadmissível, porque Jesus o tempo todo ele está em concordância com o quê? Com as escrituras. E você não ama as escrituras e se diz cristão. Versículo de número 10 diz: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou e a feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Lembrando, nós não vamos falar aqui agora nem de Pedro nem de Malco, tá bom? Aqui nós vamos falar somente de Jesus. Então, Jesus, mais uma vez, ele demonstra para Pedro: Pedro, para com isso. Eu não preciso de luta corporal. Eu não preciso aqui de rebelião. Não preciso aqui de guerra. Mais uma vez, Jesus demonstra o seu poder porque ele não precisa do exército terreno. Ele não precisa da sua turma para poder causar alvoroço, briga, disputa. Ele não precisava disso. Ele cumpriria aquilo que estava planejado e ninguém poderia impedir. Então, essa expressão, acaso não haverei de beber o cálice que o meu pai me deu, significa o cálice o quê? Da morte, condenação e dos pecados que ele levaria sobre si. O que quer dizer isso? Veja bem, quando ele diz aqui, você vai lembrar daquela oração: afasta de mim esse cálice. Esse aqui é o cálice. E o que significa isso? Ele levando os pecados sobre si. Isso significava que ele seria separado de Deus. É a maior dor que você vê ele temer, é a separação do Pai. Então, esse é o cálice que ele ia beber, o cálice da ira de Deus, tá? O cálice da ira do Pai. Então, ele levou sobre si. É por isso, irmãos, que a obra de um superabunda sobre a obra de Adão. A obra de Jesus superabunda sobre a obra de Adão. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Comenta aí para mim: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus.
Capítulo 18, versículo 12, veja que interessante. Assim, o destacamento, que seriam os exércitos, né, os, os soldados, de soldados com seus comandantes. Veja, tinha soldado, comandante, os guardas judeus prenderam Jesus e amarraram. Então, amarraram um homem muito perigoso, tá? E o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Aquele ano. Então, mais uma vez eu reforço, Jesus se deixou prender, porque o tempo todo ele reforça, olha, poderia ter aqui um exército, poderia aqui lutar, mas ele não faz isso. Ele não se rebela, ele se deixa prender. Então, olha a quantidade de pessoas para poder prender um homem que só fez o bem. E mais uma vez, Jesus demonstra o seu poder porque para prender, entre aspas, um homem, foi necessário um exército. Tá bom? Foi necessário muitas pessoas. Então, o poder e a graça estava sobre ele. Só que ele foi como uma ovelha muda ao matador, é o que diz as escrituras, certo? Então, ele se deixou prender. Ele se entregou. Entregou por quem? Entregou por nós. Ele não foi preso. Não foi uma obra do acaso. Não foi acidental. Não foi o diabo usando esses homens para poder fazer o mal para Jesus. Isso estava na agenda de Deus. Isso estava na vontade de Deus. E ele estava cumprindo a vontade do Pai. Tanto que na oração ele disse, no capítulo 17, ele vai dizer: eu cumpri aquilo que me deste como tarefa. Eu fiz. Então veja, isso é poderoso, irmãos, porque enquanto você, às vezes você lê a Bíblia pensando, olha, como que o diabo é sujo, como que o diabo usou essas pessoas, como que o diabo, irmãos, tudo isso estava na agenda de Deus e Deus estava vencendo o pecado por meio do seu Filho. Amém? Versículo de número 20, aí nós já avançamos, porque aqui no meio, entre o 13 e o 20, tem mais falando sobre Pedro, sobre a negação de Pedro, e não é o que nós queremos agora, nós estamos olhando para Jesus. Então, quando Jesus ele é questionado, ele fala, olha, eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem, nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram, certamente eles sabem o que eu disse. Então, Jesus, ele que demonstra o seu poder, por quê? Ele está dizendo, eu não estou promovendo rebelião. Tudo que eu fiz abertamente, fui transparente naquilo que eu ensinei. Não fiz nada escondido, não levantei rebelião contra ninguém, eu não levantei rebelde, eu só ensinei abertamente, todo mundo me ouviu. A questão é, aqueles que ouviram não estavam suportando ouvir um homem, além de falar a vontade de Deus, ele curar, salvar, libertar. E muitas das vezes a questão era religiosa, como nós já vimos. Então aqui você tem Jesus ele falando, olha, estou demonstrando o meu poder porque eu não tenho medo, eu fui transparente naquilo que eu fiz. Você está entendendo isso? Então Jesus ele demonstra seu poder porque ele não tinha rabo preso. Ele não tinha rabo preso. Ele não fez nada escondido. Ele foi transparente naquilo que ele fez. Versículo de número 23. Respondeu Jesus, sendo interrogado ainda. Se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei verdade, por que me bateu? Então veja, aqui ele apanha, tá bom? Aqui ele apanha. E aí ele questiona, ele confronta, dizendo, olha, a questão aqui é porque ele confrontou o sumo sacerdote e eles, ó, como é que você fala assim com o sumo sacerdote? E aí Jesus, ele fala, olha, se eu falei alguma coisa mal, me denuncie pelo mal. Mas, se eu falei a verdade, por que você me bate? Mas você consegue ver que Jesus aqui demonstra o seu poder, porque ele não deseja o mal. Ele não esbraveja, ele não briga, ele não xinga, ele não confronta. Ele só diz, olha, se eu fiz alguma coisa má, me julga pelo mal. Mas veja, ele foi oprimido, ele foi cuspido, ele foi envergonhado, ele apanhou, as suas vestes foram rasgadas, tudo aqui nessa noite. Obviamente João não demonstra isso aqui, nos outros evangelhos vai demonstrar.
Mas você consegue perceber que ele demonstra mais uma vez que o poder estava sobre ele, porque não há aqui a perda do domínio próprio, do controle emocional e daquilo que ele estava ali para poder fazer. Versículo de número 33, e aqui ele já está diante de Pilatos sendo questionado no pretório. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: Essa pergunta é tua ou outros te falaram a respeito? Então veja, agora ele está diante do governador. E Jesus agora ele demonstra timidez, ele demonstra medo, vergonha? Não. Ele mais uma vez demonstra sua autoridade por não se intimidar diante nem do governador. E você muitas das vezes, quando alguém fala assim, olha, vem uma determinada autoridade ali, você começa a tremer, você começa a se preocupar. E Jesus está demonstrando, irmãos, que o controle está sobre ele. Ele não se intimidou diante da autoridade romana. Tá bom? E por último, versículo 36 e 37, disse Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei. A Pilatos dizendo, disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Então, mais uma vez, Jesus demonstra a sua autoridade, porque ele diz, olha, o meu reino não é deste mundo. Mais uma vez, ele demonstra a sua autoridade, porque ele sabe e ele diz para que veio. E mais uma vez, ele demonstra a sua autoridade, porque ele diz, olha, aqueles que são meus, eles vão me ouvir. Jesus não estava com medo de perder essa batalha, porque aqueles que são dele. E aí eu posso dizer algo para você nesse dia. Aqueles que são de Jesus, são de Jesus. Ele não tem esse medo de perder, porque é dele. Aqueles que se entregaram para ele, aqueles que o aceitaram, são dele, porque ele entregou ele deu a sua vida por aqueles que creram. Então veja bem, mais uma vez ele está demonstrando o seu poder, não se intimidando diante do governador Pôncio Pilatos, tá bom? O que isso quer dizer para nós? E eu finalizo aqui nessa perspectiva de Jesus. Quero dizer para você, confie no poder de Jesus. Confie na autoridade de Jesus. Por quê? Porque talvez hoje você está passando um dia que você está com medo, está acontecendo algo que você não tem controle, está acontecendo algo que você não sabe o que fazer, e eu estou dizendo para você, Jesus naquela situação, ele demonstrou que ele tinha todo o controle daquela situação e de tudo que estava acontecendo. Então, não tenha medo, Jesus, ele é contigo, ele tem um controle da situação. Ora a ele agora, peça a ele ajuda e confie no seu poder, tá bom? Deus abençoe sua vida, vamos juntos. Até a próxima. Tchau, tchau.